Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Só um momento aqui, deixa eu organizar Evangelho de Mateus, capítulo 13, melhor dizendo, né? Falei errado. As parábolas, os versículos 44 ao 46. Deixa eu só ajeitar uma coisa que está fora de lugar aqui. Isso. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao 46. É o nosso último estudo nessas duas parábolas que tratam dos valores do reino. Só para os irmãos já saber já de antemão, na semana que vem, pela vontade de Deus, nós vamos começar o estudo de uma outra parábola, que é a parábola das 10 virgens, que fala sobre a fidelidade da igreja até a volta de Cristo. Na verdade, são 3 parábolas ali em Mateus que tratam desse tema, né? Então, provavelmente, nós vamos nos referir a essas 3 parábolas, mas a parábola principal é a parábola das 10 virgens, aí você já pode ir estudando em casa e se preparando para ela. Então, os irmãos já estejam lendo, estudando para essa parábola. Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 46. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, que bom, Pai, nós podemos receber hoje uma notícia muito boa da dona Jurandina, da sua melhora. Nós sabemos, ó Pai, que o tempo todo ela esteve em Tuas mãos e em momento algum ela esteve desamparada, porque o Senhor é um Deus que cuida do seu povo, como o Senhor prometeu fazer. Então, nós te honramos e te glorificamos pela resposta do Senhor às orações da tua igreja. E pedimos que o Senhor continue abençoando a tua serva, cuidando dela, ó Pai, segundo o teu querer. Nesse momento, ó Pai, agora pedimos que o Senhor nos alimente com a tua palavra e que o Senhor nos faça compreendê-la de maneira que ela se torne a razão da nossa existência, o modo como nós vivemos, o poder que nos transforma e modela o nosso caráter. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tem um questionamento que eu gosto de me fazer, e eu já fiz, inclusive, em vários sermões, eu sempre trago esse questionamento, principalmente quando a gente fala a respeito de fé. E eu gostaria de fazê-lo novamente, eu gostaria que você respondesse para você mesmo, a título de introdução desse nosso último estudo. E a pergunta é: até onde vai a sua fé? É uma pergunta muito séria, porque a gente vive num país, de certa forma, místico, né, em que todas as pessoas, ou grande parte das pessoas, dizem ter fé. Fé em alguma coisa, fé em alguém, né? Algumas dizem até mesmo ter fé em Cristo, né? Acreditam em Cristo, alguns dizem ter fé na Bíblia. Então, nós vivemos numa cultura em que isso é comum, mas
Nem todas as pessoas que falam a respeito de fé são transformadas por essa fé. Nem todas as pessoas que dizem ter fé têm essa fé transformando a sua vida. Então a pergunta é: até onde vai a sua fé? A sua fé é capaz de te levar até Jesus Cristo? A sua fé é capaz de te levar a compreender o valor supremo do reino dos céus? A tua fé é capaz de te levar a responder ao chamado de Cristo? E, principalmente, a tua fé te leva a abrir mão de tudo por Ele? Então, pensa um pouquinho nessas perguntas, porque o estudo que nós estamos, a parábola que nós estamos estudando, ela fala a respeito de uma resposta de fé. São parábolas que contam a história de dois homens. Homens que têm que representar a nossa vida. Esses homens, eles estavam vivendo a rotina das suas vidas, né? Um trabalhando no campo, um campo que não pertencia a ele, o outro negociando joias preciosas, pérolas preciosas, e as duas histórias distintas chegam no mesmo ponto, quando os dois se deparam com algo muito grande, grandioso, que adentra suas vidas e transforma completamente. É um tesouro de valor inigualável. Nada neste mundo tinha o valor que possuía esses tesouros. E esse valor era um valor inerente ao próprio tesouro. Ou seja, não era um valor que foi atribuído a ele por aqueles homens. Aqueles homens não disseram: nossa, como eu valorizo essa joia. Não, o valor era da joia. O valor era da pérola preciosa. O valor era do tesouro. E esse valor inigualável adentrou a história daqueles homens e mudou a história deles. É interessante que nem todos na parábola conseguem reconhecer o valor daquele tesouro. O tesouro estava oculto ao proprietário do campo. O tesouro, ainda que não era oculto ao vendedor de pérolas, mas não era percebido por ele. Então, tanto o proprietário do campo quanto o vendedor de pérolas não conheceram o valor daquele tesouro que estava com ele. Mas os dois personagens dessas duas parábolas, a eles foi dado reconhecer o valor daquele tesouro. E eles perceberam que aquele valor era maior que as suas vidas. Na verdade, aquele valor tomou toda a vida deles, como nós vimos até no estudo passado. E aí a questão é: o que eles vão fazer a seguir? Depois que esse tesouro é encontrado por eles, depois que esse tesouro adentra a vida deles, causando um impacto tão grande, o que eles iriam fazer depois de perceberem a grandiosidade daquilo que estava diante deles? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Isso é o ponto final do nosso estudo, a quarta lição que essas duas parábolas nos trazem. E esse ponto final, essa quarta lição, ela traz algo aparentemente contraditório, ela traz uma aparente contradição, mas, ao mesmo tempo, um grande desafio. É uma questão muito complexa. Muitas pessoas podem olhar para o final dessa parábola e entendê-la errado. Então, ela aparentemente tem uma contradição, mas ele é um grande desafio. Daniel, você quer falar? Ô, pastor, eu queria fazer uma pergunta. O que acontece? Eu entendi no que você está falando aí, posso estar entendendo errado. Você até me desculpa interromper. Não, tem que perguntar. Aquele homem, por exemplo, que tinha pérola, mas a vendeu, isso, né?
por um acaso, ele pode simbolizar muitos cristãos que estão hoje dentro da igreja, vivem dentro da igreja, têm ali a salvação, mas não dão valor a ela e estão ali por estar. Seria? Na verdade, eles não têm a salvação. Não é? Esses dois personagens é interessante. E se você recordar o estudo a terceira lição, a gente falou sobre isso, é que por isso que eu falei na nossa retrospectiva, é que o tesouro estava no terreno dele, mas estava oculto aí. Ou seja, ele nunca ficou sabendo do tesouro. Né? Como aquelas pessoas que nunca conheceram o Evangelho. Esse segundo, o tesouro estava diante dele, mas ele não reconheceu o valor. Então, não eram aquelas pessoas que estavam salvas e não reconheceram o valor. É aquelas pessoas que ouviram o Evangelho, certo? De certa forma, o tesouro estava ali diante deles, né? Estava nas mãos dele. Né? Algumas pessoas passaram a vida inteira na igreja, ou fora da igreja, porque muitas pessoas não estão na igreja, mas ouviram o Evangelho. Então, o tesouro foi mostrado para eles. Só que eles não conseguiram reconhecer o valor do tesouro. Né? Então, pastor, eu não soube me expressar. Eu estou falando assim, às vezes a pessoa está a vida inteira dentro da igreja, né? E não, no seu íntimo mesmo, não encontrou isso, não foi de encontro a esse tesouro. Isso. Eu quis expressar dessa forma. Então, assim, ela passa a vida inteira dentro da igreja, achando que realmente ela teve esse encontro com esse tesouro e valorizou aquilo, mas, na verdade, ela não deu valor. Por outros motivos, ela largou aquele tesouro, abriu mão dele. Algumas pessoas olham para o Evangelho e eles entendem o Evangelho como se fosse meramente uma religião. Então, eles se relacionam com a religião e talvez até se consideram salvos, mas eles nunca perceberam o verdadeiro valor do reino que transforma a vida deles. Claudinha, você quer falar sobre isso? Não, só pensando aqui, nesse estudo, e agora que o senhor falou, eu lembrei do filho pródigo. Aquele outro irmão que viveu a vida toda em companhia do pai, né? Desfrutou de tudo que o pai tinha na sua casa, e ele, na verdade, ele nunca foi filho. Assim, o sentimento, ele não compartilhou aquela intimidade com o pai como se fosse filho, né? Então, quando o irmão retorna, que ele reclama com o pai, né? Que ele foi embora, que gastou tudo, e o pai recebeu com todas as contas. E o pai fala para ele, né? Que ele esteve o tempo todo em casa, na presença, desfrutando, né? Então, eu percebo que seja talvez isso. Aquela pessoa que viveu o tempo todo na igreja, conheceu o Evangelho, recebeu as bênçãos de Deus, mas, infelizmente, ela não soube exatamente dar valor àquilo que Deus deu para ela no convívio da igreja. Exatamente, Claudinha. Inclusive, essa parábola é uma das que a gente vai estudar, mas eu quero deixar ela mais para o final, porque ela é uma parábola muito rica, a gente vai demorar meses estudando só essa parábola. Esse filho mais velho que permanece em casa, ele representa nessa parábola os judeus, principalmente os fariseus, que não reconhecem o valor daquilo que teria com o pai, não é? Então, e que não aceita a chegada do gentio arrependido. Ele não conhece a graça, não é? Ele entende a salvação como mérito, não é? Então, existem muitas pessoas assim na igreja, né? Que estão aqui e não conseguem conhecer a riqueza da graça de Deus, do Evangelho. Né? Então, eles estão se relacionando apenas com a religião, no intuito de merecer a salvação. Né? Porque eles têm uma visão da salvação muito pequena, porque a visão que essas pessoas têm é de algo que eles conseguem comprar.
né? E que eles conseguir por elas próprias, mas elas não conseguem conquistar por elas próprias, porque o valor desse reino excede tudo que ela tem, não é? Então, é justamente isso, pessoas que sempre estiveram ali, né? O reino está ali diante dele, né? Todo domingo ele ouve, né? Algumas dessas pessoas leem a Bíblia todos os dias, né? Conhece o Evangelho, mas não consegue reconhecer o valor do Evangelho. Falar, Gleide? Não, pastor. É porque o microfone abriu, achei que você quisesse falar. Então, tá bom. Então, isso aí foi aquele ponto que a gente trouxe na semana passada, de que o Evangelho vai chegando, o reino chega na vida das pessoas por diversas maneiras diferentes, né? A gente vai voltar um pouquinho nessa questão daqui um pouquinho para frente, mas foi interessante, Daniel, você ter levantado essa questão, porque ela reforça aquilo que eu disse a respeito do último ponto. Ele é uma aparente contradição, e é apenas uma aparente contradição, e, ao mesmo tempo, é um grande desafio. Não é? Isso é assim, queridos, porque esse último ponto fala a respeito de um preço a ser pago. E isso é o grande problema desse última lição dessa parábola, esse último ponto dessa parábola, né? Aliás, quando Jesus Cristo conta essas duas parábolas e chega no ponto em que aqueles homens compram o tesouro, né? Um compra o campo e outro compra a pérola, vendendo tudo o que tinha, né? Como nós já estudamos, o trecho dessas duas parábolas, eles são hiperbólicos. Mas Jesus pinta uma cena exagerada, uma cena que não seria real, uma cena surreal, né? Fantástica, de algo que não aconteceria naquela época, como Jesus narrou que aconteceu, trazendo assim uma mensagem impactante a respeito das respostas que aqueles homens deram à revelação, ao entendimento, à compreensão do valor daquele tesouro. Não é? Então, isso aparentemente é uma contradição. E para a gente compreender essa aparente contradição e esse grande desafio, porque pode estar tendo um som de interrogação na cabeça dos irmãos, eu quero fazer algumas perguntas e eu queria que você não tivesse medo de errar nas respostas, porque é para a gente pensar e conseguir entender qual é a aparente contradição que existe nesse final desse texto, onde aqueles dois homens compraram aquele tesouro que representa o reino dos céus, ou representa, de maneira simples, a salvação. E a primeira pergunta é: qual o preço o homem tem que pagar para conquistar a salvação? Eu espero respostas. Nenhum. É pela Nenhum, graça. Claudinha. Tem certeza absoluta? Vale 1 milhão essa resposta, hein? Para conseguir a salvação, é nenhum, pastor. Porque eu entendo que é pela graça mesmo. Eu, por mim mesmo, por mais que eu faça, por mais correta que eu seja, por mais obediente às leis, eu não posso comprar, não posso garantir a minha salvação. Conquistar a salvação. Alguém discorda da Claudinha? Pastor, Sim, eu não Liz, sei se eu concordo ou discordo, mas o que eu pensava era mais no sentido de eu não consigo conquistar ela de fato, tipo, nada do que eu posso fazer faz com que eu ganhe a salvação, mas eu preciso morrer para mim mesma para conseguir aquilo. E isso para mim é um preço. Porque não é simplesmente eu chegar e falar assim, eu aceito e pronto. Não, eu preciso morrer para mim mesmo, e o fato de morrer representa que alguma coisa externa, no caso Deus, está obrando em mim para que eu entenda que eu preciso morrer para que ele viva.
Então, para mim, o preço é esse. Isso. Obrando em mim é trabalhando em mim. Tradução. Uhum. Mas agora o que a Liz levantou é onde está a aparente contradição. Porque a primeira pergunta é: qual o preço que o homem tem que pagar para conquistar a salvação? E a segunda pergunta seria: qual o preço o homem tem que pagar para ter posse da salvação? E qual seria a resposta para essa segunda pergunta? O que a parábola fala a respeito dessa segunda pergunta? Qual o preço que o homem tem que pagar? Vender tudo que tem. A parábola diz que a gente tem que vender tudo que tem, né? Para poder tomar posse daquele objeto, né? No caso aqui, o campo e a pérola. Usando as palavras... Sim? E o cristão, para tomar posse daquilo, né, que é a graça que Deus te oferece, é abrir mão da própria vida, do seu eu, para poder seguir em frente, né, para poder caminhar com Cristo e estar salvo, né? Eu acho assim, eu acho que é isso que eu entendi. Que para eu garantir, né, a minha salvação, para eu conquistar a minha salvação, eu não tenho como, porque a Bíblia diz que é gratuito, é graça de Deus. Mas para eu tomar posse, como o senhor perguntou, então aí que eu acho que é o que a Liz diz. Eu morrer para mim mesma, abrir mão de tudo que eu tenho e seguir a Cristo. Amém. Essa aí é a aparente contradição, não é? Porque a primeira pergunta fala: qual o preço o homem tem que pagar para a salvação? E a resposta correta é: não, ele não tem que pagar nenhum preço, né? É de graça. Mas qual o preço que o homem tem que pagar para ter posse da salvação? E aí a resposta da parábola é: você tem que, como disse a Alice, você tem que morrer, né? Então essas duas perguntas aparentemente semelhantes, elas tratam de duas questões absolutamente diferentes. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nisso, para que a gente tente entender esse dilema que muitas vezes fica na cabeça de muitos cristãos calvinistas. Não é? Porque ao mesmo tempo que a gente entende na Bíblia de que a salvação é pela graça, não é? Por outro lado, a gente entende também na Bíblia de que o homem tem que entregar a sua vida a Jesus e abrir mão de tudo, não é? Então, aonde está o ponto em comum dessas duas perguntas aparentemente contraditórias? Qual o preço que o homem tem que pagar para conquistar a salvação? Nenhum. Mas qual é o preço que ele tem que pagar para tomar posse da salvação? Né? Então, por que essas duas perguntas são aparentemente contraditórias, mas na verdade não são? É porque na primeira pergunta, ou o primeiro tema, fala a respeito da conquista do rei. E a segunda fala sobre a posse dele. A primeira pergunta fala sobre a causa da salvação. Certo? E a segunda pergunta fala sobre a consequência da salvação. A primeira pergunta fala sobre a obra da salvação. A segunda fala sobre o resultado dela. A primeira pergunta fala sobre os méritos para a salvação e a segunda sobre milagre. A primeira pergunta fala sobre o que Deus fez por nós e a segunda fala o que Ele fez em nós. Então, essas duas perguntas parecem que são semelhantes, mas não são. Por isso, as respostas delas são totalmente diferentes. A resposta correta para essas duas perguntas seria o seguinte: a conquista da salvação não te custa nada, mas a posse dela te custa a vida. Eu vou repetir.
A conquista da salvação não te custa nada, mas a posse dela te custa a vida. E eu vou explicar isso melhor para que os irmãos não pensem que eu estou falando alguma heresia, né? E para que os irmãos também entendam como essas duas coisas funcionam em conjunto. Porque por não entender esses dois pontos, muitos cristãos calvinistas caem no extremo da heresia hipercalvinista, que é semelhante ao fatalismo, né? Então, o que essas duas doutrinas, essas duas verdades bíblicas querem dizer e como elas se complementam? Vamos começar. Primeiramente, o preço da conquista da salvação não foi pago pelo homem. O preço da conquista da salvação foi pago por Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Isso é ponto pacífico. É uma verdade que não pode ser removida, né? Jesus fez expiação completa dos pecados do seu povo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele conquistou a salvação para os eleitos de Deus. E fez isso única e definitivamente. Foi uma expiação completa de todos os pecados do seu povo. E o Senhor Jesus e o Pai nos dá essa salvação gratuitamente por meio da fé. Não como uma recompensa por qualquer obra que a gente tenha feito. É simplesmente e apenas uma obra da graça. Então, qual o preço que o homem paga para conquistar a salvação? Nenhum. E é por isso que eu estou enfatizando isso. Porque muitas pessoas, quando olham para essa parábola, podem imaginar que ela está dizendo de que o homem tem que pagar pela salvação. De que ele tem que fazer algo para merecer a salvação. Para conquistar o direito de ter a salvação. E aí fala, não, mas a gente tem que fazer algo. Você viu que as pessoas abriram mão de tudo, compraram a salvação, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas a questão é que essa parábola, ela não está tratando sobre a conquista do reino. Ela não está falando sobre a cruz diretamente. Ela não está tratando a respeito do que precisa ser feito para que o reino dos céus seja acessível ao homem. Ela não está tratando disso. Ela não está falando sobre salvação pela graça. Por isso, quando alguém olha para o final dessa parábola e diz, nós precisamos pagar o preço para sermos salvos, essa pessoa está cometendo uma heresia. Né? Porque esse texto não trata da primeira pergunta. O que nós temos que fazer para conquistar a salvação? Essa parábola não trata disso. Ela não trata da conquista da salvação. Ela não trata da causa da salvação. Ela não trata da obra da salvação. Ela não trata dos méritos da salvação. Porque tudo isso foi feito única e exclusivamente por Jesus Cristo. E nos é dado de graça. Pelo coração misericordioso e gracioso do Senhor. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Vou repetir. Essa parábola não trata sobre conquista da salvação. Então, ela não é base para a salvação para as obras, porque ela não fala disso. Mas, antes de falar o que eu ia dizer, é só para reforçar também. Essa parábola não diz que, ao vender tudo que tinha, aqueles homens conquistaram o direito para a salvação. Hora nenhuma diz isso. O reino já estava lá. O reino já havia sido conquistado. O valor, o tesouro já havia sido dado a eles. Já estava nas mãos dele. Né? Então, não há conquista do reino aqui. Né? O reino já estava lá, porque o reino já foi conquistado por Jesus Cristo. Né? Mas, olhando para o outro lado da questão, sobre a posse do reino,
Aí sim, essa parábola fala sobre a posse do rei. E aí, só para a gente recordar, o que Jesus fala ou falou a respeito de como o homem pode se tornar seu discípulo, do que seria necessário para que o homem fosse visto como discípulo de Cristo, como salvo. Que preço ele teria que pagar? Alguém se lembra de alguma coisa que Jesus tenha dito a respeito disso? Não a respeito de como conquistar a salvação, mas de fazer parte dela, sim, Claudinha? Renunciar a si mesmo e segui-lo? Isso. Né? Inclusive, foi o que a Lisa havia dito antes. Né? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25, Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, vai achar. Mateus capítulo 10, versículo 37 a 39, diz assim: quem ama o meu pai, ou quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. E em outro texto, Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Perceberam que está claro nesse texto um preço a ser pago? Não um preço para se merecer a salvação. Não um preço para se conquistar a salvação. Não um preço para ser salvo, porque esse preço o próprio Cristo iria pagar. Mas Jesus diz: se você não pagar esse preço, você não é o meu discípulo. Então é o preço da posse. Né? Jesus não deixa nenhuma brecha para a possibilidade do homem ir se tornar seu discípulo sem abrir mão de tudo que ele tem. E se a gente olhar a vida dos discípulos, ou a resposta dos discípulos ao chamado de Jesus, nós vamos ver que eles fizeram exatamente o que Jesus conta nessa parábola. Por exemplo, Lucas capítulo 5, versículo 11. Lucas 5, versículo 11. Diz assim: e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Está falando de quem aqui? Alguém sabe? Alguém sabe de quem está falando aqui? Não era Pedro? Justamente, presbítero Rafael. Pedro. Né? O texto diz claramente, eles deixaram tudo e seguiram. Mateus 9, 9. É uma conversa de Jesus com o próprio Mateus. Diz assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga-me. O texto diz que ele se levantou e o seguiu. Abandonou sua coletoria, abandonou seu trabalho e seguiu Jesus. E o que dizer de Paulo? Que quando tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, muda radicalmente a sua existência. E como o próprio Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: mas o que para mim era lucro,
isso considerei perda por causa de Cristo. Estão entendendo, irmãos? O que todos esses textos nos apontam e nos ensinam é que a posse do reino custa a vida do homem. Na verdade, custa toda a vida do homem. Quando você ingressa no reino, você fica sem nada. Presta atenção nisso. Quando você se torna cristão, quando você é salvo, você fica sem nada. Você não possui mais coisa alguma. Você se torna completamente falido dessa vida. Na verdade, quando você ingressa no reino dos céus, você não é mais dono nem de você mesmo. Você já não tem mais sonhos, não tem mais planos, você não tem desejos, porque você entrega tudo ao Senhor Jesus e não tem mais nada na sua vida que não seja dele. Isso é conversão. Isso é tomar posse do reino. E sabe por que isso acontece, queridos? E esse é o ponto principal. Isso acontece porque o valor extremo do reino dos céus eclipsa todos os valores dos tesouros da terra. A vida inteira já não tem mais sentido para aquele que descobre o valor do reino. Quando a pessoa chamada por Deus recebe a revelação do Espírito Santo a respeito do tesouro que está sendo oferecido, quando o Espírito Santo capacita a compreender a salvação do Senhor Jesus e o sacrifício que ele fez e a redenção do inferno, né? O valor desse reino, ele é tão grande na vida dessa pessoa, o toma de maneira tão poderosa, que a vida inteira dessa pessoa não tem mais sentido. E ela não tem dificuldade alguma mais de vender tudo que tem para tomar posse desse reino. Assim, queridos, o valor supremo do reino dos céus exige que você despreze por completo todos os valores, todas as riquezas do reino da terra. E eu vou repetir novamente, eu disse que é por isso que este último ponto é um grande desafio. O valor supremo do reino dos céus exige que você despreze completamente todo o valor dos reinos da terra. Porque esses dois reinos, eu passo para você agora, Rafael, esses dois reinos, esses dois valores têm natureza totalmente distintas. Eles são valores excludentes. Valorizar um significa rejeitar o outro. Você não pode dizer ao mesmo tempo que o reino dos céus tem valor supremo e o reino da terra também tem, porque esses dois valores se contradizem. Então, se você diz o reino dos céus tem valor inigualável, você está dizendo o reino da terra não vale mais nada. Certo? Não dá para possuir os dois ao mesmo tempo. Ou você abre mão de um, ou você abre mão do outro. Rafael? Não, eu acho que isso ajuda a responder a primeira pergunta que você fez lá no início. Até onde vai a nossa fé? Eu acho que eu acho que não tem como medir assim, nível de fé, mas eu acho que a gente perde um pouco a fé em Deus e nas coisas do reino de Deus quando a gente acredita nas coisas da terra. Eu acho que é uma que acaba minando a coisa da outra. Enquanto a gente crê nas coisas terrenas, a gente deixa de crer nas coisas do reino de Deus. Em todos os aspectos. Então, essas duas coisas são conflitantes. É por isso que existe um preço a se pagar para tomar posse do reino. Não é que esse preço ele seja meritório, no sentido de que eu mereço o reino porque abri mão de tudo. Não é isso que o texto está dizendo. É se entregar a resposta da fé. Porque eu percebi
como são distintas essas duas coisas. Como é distinto, por exemplo, o valor da pureza do valor do pecado. O valor do amor e o valor do ódio. O valor de Cristo e o valor do diabo. O valor da lei de Deus e o valor das filosofias do mundo. Eu percebo que essas duas coisas são tão distintas que na minha conversão eu entendo, pela ação do Senhor, que não tem como eu me tornar pertencente ao reino de Deus e, ao mesmo tempo, eu trazer comigo todos esses valores ruins, nefastos, negativos do reino das trevas. Então, eu tenho que abrir mão de um para ficar com o outro. E o cristão, ele faz isso, porque ele enxergou para olhou para esse reino, para a salvação, para o evangelho, para Cristo, para o céu, para a vida com Cristo, e disse: é isso que eu quero viver, então abro mão de tudo para viver aqui. Né? Então, é esta a questão. Né? E, de maneira prática, a conversão ou o preço que se paga para a posse do reino significa converter toda a vida ao valor do reino. Toda a vida do ser humano é convertida segundo o valor do reino. Isso significa, por exemplo, uma mudança interior, uma transformação da estrutura do homem. Isso é um milagre que faz com que aquela pessoa se torne outra pessoa, porque ele tinha uma natureza que era conformada com os valores desse reino, mas o Senhor o deu uma nova natureza, uma natureza que é modelada pelo valor do reino dos céus. Ele foi colocado em outro lugar, porque ele pertencia à terra, agora ele pertence aos céus. Então, houve uma mudança, uma transformação da sua natureza segundo um valor maior, segundo uma riqueza maior, que é o reino dos céus. E não é apenas uma transformação do seu mundo interior, é também uma transformação da sua cosmovisão. Tendo a sua vida transformada por dentro, né? E essa vida transformada, então, o faz olhar diferente para o mundo. Eu coloquei assim, uma cosmovisão transformada é como esta vida transformada pelo Espírito Santo olha agora para o velho mundo que ele vivia. Então, você olha para as coisas com um novo olhar, com um novo conceito, com uma nova opinião, com uma nova ideia, com uma nova filosofia. Tudo aquilo que para você valia muito, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, tudo aquilo que para você era lucro, agora você olha e diz: isso é perda, isso é prejuízo, eu não quero mais. Então isso te leva a novas atitudes. Você começa a abrir mão de coisas. Os seus interesses não valem mais do que os interesses do Senhor Jesus. Para você não vale mais. O seu dinheiro, você já não olha mais apenas como seu, e o valor do seu dinheiro é apenas o valor que esse dinheiro possa servir ao reino. A sua casa, o seu carro, os seus dons, a sua vida. Pode falar, Daniel. Então, pastor, eu vejo, você começou até a tocar no assunto, eu vejo dessa seguinte forma também, que quando a gente tem essa transformação de dentro, a gente deixa de ser egoísta. Porque quando a gente realmente é transformado, há essa mudança, a gente passa a ver as pessoas com um olhar diferente, a gente começa a se colocar mais no lugar do próximo para poder ajudá-lo, a gente deixa de ser ganancioso, a gente deixa de ser egoísta, a gente passa a querer servir mais, a gente tira nosso orgulho e joga por terra, né? Então, assim, eu acho que quando Jesus fala que a gente tem que negar a nós mesmos,
É justamente isso, porque Jesus ele foi o espelho de todas as coisas boas que a gente pode falar aqui no momento, que foi Isso. humilde, foi servo, foi gentil, foi caridoso e acima de todas as coisas, amou a humanidade de uma maneira que a gente é indescritível, né? Então, assim, eu acho que toda essa mudança interior, ela começa a transbordar para fora de maneira que se torna algo perceptível e a gente consiga irradiar as pessoas que estão à volta. É um passo muito, é uma mudança muito difícil? Porque não é da nossa natureza ser assim, né? A não ser quando a gente realmente vai sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus, né? Isso. Boa palavra, Daniel. E usando essa ideia que você falou do egoísmo, né? Como que o mundo pensa a respeito do egoísmo? O mundo pensa o seguinte: olha, você precisa cuidar primeiro de você, né? Então, se você puder pular na frente das pessoas, pule, né? Se você puder tirar vantagem, tire, né? Se tiver apenas uma pessoa para conquistar, então que seja você e que o outro seja derrotado, né? E para as pessoas isso vale muito. Mas quando você olha para os valores do reino e você entende que você precisa preferir o outro em honra, né? E que você precisa olhar primeiro para ele, não para você, e se só tem um e um tem que ganhar e o outro tem que perder, você divide e os dois ficam com o meio, né? Se você para ganhar vantagem precisa ser desonesto, você prefere ficar em desvantagem, não é porque você tem outros valores e você vê que isso vale mais do que os valores do mundo, não é? Isso significa morrer, porque E o significa senhor negar a si falou, mesmo. o senhor falou um negócio tão importante aí. Eu perdi uma oportunidade de trabalho. Eu até comentei com outro engenheiro, que foi um professor meu, e ele falou assim: você podia ter falado que você tinha a especialização. Porque quando eu mandei meu currículo, o cara falou: você entende de AutoCAD? Eu falei: entendo. Você entende de Project? Eu falei assim: não. Aí expliquei para ele, se for para esse tipo de particularidade, eu não entendo. Ele falou assim: você podia ter falado que é tão fácil mexer, mas vai contra os meus princípios. Eu falar que entendo de uma coisa que eu não entendo. É Isso. fácil de mexer? Depois eu olhei na internet, eu já fazia isso sem saber que era do Project. Mas eu vou falar que eu tenho especialização? Não, não tenho. Então perdi a oportunidade, mas eu creio que Deus tem muito melhor para mim. Então, Isso. assim, é o que você está falando. O caráter do cristão, ele vai sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. E você não precisa tirar vantagem nem mentir para ganhar uma posição, né? É exatamente isso. Agora, quando a gente olha para o universo religioso hoje, a gente vê, e é isso que você falou no começo, Daniel, e eu falei que ia voltar nesse tema no final, a gente vê um grande número de pessoas que querem o reino de Deus, né? Querem ser salvas, mas querem que isso seja apenas uma parte da sua vida antiga, né? Como um adendo ao restante da sua vida. Eles querem estar perto de Jesus, e é por isso a pergunta: até onde vai a sua fé, até onde ela te leva? Porque eles têm um entendimento intelectual de Cristo, não é? Então, eles olham para o tesouro e veem que o tesouro está ali, não é? Mas eles querem estar perto do tesouro, mas não querem se comprometer com ele. Querem estar perto, mas não querem estar dentro, né? É o tipo de religiosidade que nos permite, por exemplo, ouvir o Evangelho, ver, participar da religião, mas sem que essa religião e o Evangelho toque nas áreas mais profundas da nossa vida, né? A pessoa está lá dentro da religião, mas a vida fora da religião continua a mesma, né? Tem um entendimento religioso e até mesmo é um excelente, entre aspas, crente dentro da religião, que talvez conhece tudo de doutrina, conhece tudo de tudo, mas fora da religião ele é uma pessoa exatamente como o mundo, porque ele nunca foi tocado por esse reino, ele nunca conseguiu perceber o valor do reino, e por isso ele quer estar na religião sem abrir mão da vida por causa do reino. Ele quer que o reino caminhe junto com a sua velha vida.
Ele quer que o reino seja um departamento da vida, porque quando ele morrer, ele quer que a salvação esteja com ele, mas ele não quer estar dentro dela de maneira que ela tome toda a sua vida, né? São pessoas que gostam de Jesus, que até mesmo acreditam nos ensinos dele, né? Mas que não se comprometem. São meros frequentadores de igreja, né? E são pessoas que, apesar de serem religiosos, elas são anônimas para o mundo. São invisíveis ao mundo, porque elas são exatamente como o mundo. Você olha para essa pessoa, para o comportamento dela, e você não vê nada de diferente. Porque elas são o que o mundo é. A única diferença entre eles é que num pedacinho da vida dessa pessoa existe algo que se chama religião. Se chama Jesus Cristo. Mas está lá naquele pedacinho que ele visita no domingo. Sabe? E que acaba quando o domingo acaba. Né? Isso é um lugar confortável. Você falar, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, Jesus é meu Salvador, né? Mas não ter o preço de abrir mão da vida por causa dele, né? É um lugar mais fácil, mas extremamente perigoso. Porque esses meros seguidores são aqueles que vão ouvir no último dia, apartai-vos de mim, e que vão responder, como diz lá em Mateus 24, em teu nome fizemos isso e aquilo, expulsamos demônios, e vai ouvir o Senhor respondendo, eu nunca vos conheci. Então, até onde vai a nossa fé? Ela nos leva a Cristo? Ela nos faz abrir mão de toda a nossa vida por causa de Cristo? Não é? Ainda que a conversão seja entrega de toda a vida, e ainda que essa entrega de toda a vida seja um preço a ser pago pelo homem, tomar posse da salvação, ela não é fruto de alguma capacidade que existe no homem. Isso é muito importante dizer. Ainda assim, ela é uma obra da graça. É uma obra do próprio reino. Lembra que nós dissemos no começo de que falar do reino dos céus é, de certa forma, a mesma coisa que falar do próprio Deus, que o reino dos céus é Deus agindo e sendo na vida do homem, e o homem sendo e agindo para Deus, né? Então, a grande questão aqui é que é o próprio valor do reino que leva o homem à rendição. Não é porque eu sou capaz de abrir mão de tudo. É porque o Espírito Santo trabalhou em mim de maneira tão poderosa, de que eu entendi que já não havia mais opção para a minha vida que não entregar toda a minha vida a esta revelação que eu recebi a respeito do reino dos céus. Quando o Espírito Santo revela Deus e nos faz compreender a sublimidade dele, nós somos impelidos por essa revelação a nos entregar totalmente a ele. Portanto, queridos, o reino dos céus nos é dado de graça, através da fé. Mas não de uma fé qualquer, daquela fé que, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, uma fé que é dom de Deus, que é um presente recebido dele, que consegue ver um valor onde o mundo não consegue ver, porque o próprio Deus nos revelou. Amém? Deu para entender, queridos? Alguma dúvida? Ou alguma coisa para complementar? Alguma pergunta? Alguma coisa para discordar? Estou lembrando, a conquista da salvação não nos custa nada, porque o preço foi pago por Jesus. Mas a posse da salvação nos custa toda a vida. Porque eu não posso ter... eu já vou passar, dona Marlene, eu não posso abraçar o reino e abraçar o mundo ao mesmo tempo. Sim, dona Marlene? Olha,
Eu entendo um pouco assim também, mas não sei se está incluído no seu Filipenses 2, de 12 a 18, né? Porque a salvação a gente não paga nada por ela. Mas, por a gente ser salvo, nós temos que desenvolver a salvação, né? E em Filipenses 12, 2, 12, 18, explica também muita coisa que a gente tem, que é preciso de nós fazermos, né? Para desenvolver a nossa salvação. Porque a gente não paga o preço, mas é preciso desenvolver. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu sou salvo, é como faz, põe a salvação no bolso e guarda a salvação. Não, mas aí nós temos que desenvolver através do nosso testemunho, através da nossa vida. E o importante é que tudo aquilo que a gente nem tem vontade de fazer outras coisas, né? Essas coisas que as pessoas do mundo fazem, pode até nós termos tentado, mas nós não fazemos e não sentimos falta de fazer. Porque Deus disse assim, que Ele não nos tira do mundo, mas Ele livra do mal. Uma vez eu falando para uma moça, e ela falou assim, Marlene, mas você não vive não, Marlene. Eu era novinha mesmo. Você não vive não. Pouco tempo, dona Marlene. Você está há muito tempo, né? Aí eu falei assim, não, você que não vive, eu vivo e vou viver muito bem, graças a Deus. E se você quiser viver, você tem que aprender o que eu aprendi, né? Aí a gente vê, porque às vezes com os jovens, as pessoas mais novas, né? Às vezes houve muita coisa que, assim, chateando, muitas coisas, né? Mas a gente não, quando a gente é salvo verdadeiramente, a gente não sente prazer nas outras coisas. E não faz falta para nós. Né? Isso é que eu quero dizer para as pessoas aí, porque eu acho que eu sou a mais velha daqui, né? E a gente não faz falta, não. E nós somos a dona Nilza vai brigar com a senhora, dona Marlene. Hein? A dona Nilza vai brigar com a senhora. A dona Nilza já fez 80. E a Nilza é mais velha que eu. Mas aí é isso, e que vale a pena a gente viver, né, para Cristo, porque é muito importante, muito bom. Eu sei que todos aí, né, acham que tem certeza, acho não, que na vida cristã não tem astrologia, não. Tem certeza. É isso aí. E a senhora falou muito bem, dona Marlene. E é isso que a pessoa disse para a senhora, na época que a senhora era nova, né, as pessoas continuam dizendo hoje, né, para as pessoas, você não vive, você não vive. Por quê? Porque eles olham para o reino, mas não conseguem entender o valor dessa vida. Né? Mas o cristão consegue entender o valor dessa vida. Como vale muito mais viver para Cristo do que viver para o mundo, né? Eu tinha uns 16 anos, só pensa bem. Nosso Deus. 16 anos, só ver como que já passou, né? Pouco Aí tempo. eu queria falar, hein? Pouco tempo. Eu queria falar esse texto, porque eu acho muito importante esse texto, de acordo com o que você está explicando também aí, né, de Filipenses 2, 12 a 18, é muito importante. E tudo aquilo que a gente pegar aqui na Palavra de Deus, referente ao que você está ensinando, é um crescimento espiritual para nós. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos. Pastor? Sim, Suzy. Uma dúvida aqui. Sim. A Bíblia fala que o coração do homem ele é extremamente corrupto. Isso. E eu, não sei se eu estou errada, né? Talvez esteja errada, e eu acho que se alguém fosse escolher ser crente, se fosse a nossa escolha, não existiria crente. Não. Existiria crente. Paulo, quando ocorreu aquilo com ele no caminho de Damasco, a conversão, né, dele ali no caminho de Damasco, não foi perguntado para ele, você aceita, você quer? Não, foi um chamado irresistível de Deus. Isso. Não pode ser chamado, ele não teve opção de falar, sim, eu quero, não, eu não quero. Né? Aí na questão da posse do reino aí, eu quero Jesus, é a posse e eu anotei aqui. A conquista e a posse, né? Isso. Porque, em relação à posse também, isso tudo envolve também não só o meu querer. Eu quero, mas de mim mesma eu não consigo. Isso.
A questão da posse é o que eu disse a respeito da obra de Deus, porque continua sendo um milagre, não é? Porque esse abrir mão de tudo para abraçar o reino e fazer parte dele é consequência de uma obra que o Senhor está realizando em nós. E é interessante, Suzy, que, como nós até falamos no último estudo, de que isso acontece, foi no último ou no penúltimo, não sei, que isso acontece de maneira diferente nas mais diversos tipos de pessoas. Por exemplo, no caso de Paulo, foi uma coisa instantânea, né? Num segundo, ele caminhava para o inferno, caminhava contra Cristo, no outro instante, ele já caminhava para Cristo, né? Foi um milagre que foi instantâneo na vida de Paulo. Outras pessoas se converteram como um processo, né? Então, a obra que o Espírito Santo foi fazendo na vida dessa pessoa, a ponto de ela chegar finalmente a abraçar o reino e entregar toda a sua vida, foi num período mais longo, né? E também uma coisa importante que a gente tem que falar é que nos dois diferentes casos, ainda assim é uma obra de Cristo, é uma obra do Senhor, que a gente chama na teologia de regeneração, que é quando o Senhor vai nos capacitando a tomar a decisão que nós precisamos tomar. E mesmo depois da salvação, essa obra continua. Porque, sim, por um lado, nós abrimos mão de tudo para ser alcançado pelo reino. Mas, por um outro lado, nós ainda estamos em processo de santificação, né? Então, a conversão não nos torna perfeitos. E nós insistimos em manter muito da nossa velha vida, da nossa velha natureza. Né? A gente insiste em manter essas coisas e trazer para dentro do reino. Né? É por isso que o Senhor, depois da conversão, ele vai trabalhando naquele processo que muitas vezes é dolorido. Ele é lento e muitas vezes dolorido. É dia após dia a gente ir morrendo, dia após dia tomando a cruz, dia após dia seguindo a Jesus. E é interessante que nesse momento que Jesus chega para os discípulos e fala que eles precisam tomar a cruz, negar a si mesmo e segui-lo, Jesus já estava caminhando com ele há 3 anos. Né? Então, depois de 3 anos, Jesus ainda continuava falando para eles, olha, vocês precisam abrir mão de tudo. Né? Então, esse é um processo de toda a vida. Mas, de qualquer forma, tanto sendo de uma forma sobrenatural, assim, como foi com Paulo, ou um processo, tudo é um milagre de Deus, né? Tudo é um milagre. Os dois são sobrenaturais. A diferença é que um foi instantâneo, assim, né? Fantástico. E o outro, aparentemente natural, mas ainda assim um milagre sobrenatural. E, de qualquer forma, a gente vai lutar contra essa velha natureza aí até a nossa morte. É. Né? Então, quer dizer, essa posse aí, mesmo eu tendo assim, que eu morrendo para o mundo, né? Morrendo para o mundo, mas continua sendo uma luta. Isso. Até o final da minha vida, não é isso? Até o final. Né? Você vê até mesmo Paulo, que tem essa conversão instantânea, por assim dizer, né? em vários momentos da carta dele, da história dele, a gente vê Paulo tendo que tratar consigo mesmo. Né? Paulo cometendo erros, inclusive em Romanos, quando ele fala a respeito da luta que ele tinha contra a sua própria natureza, né? Da sua natureza contra a lei de Deus. Ele trata isso, se eu não me engano, se eu não estou enganado, em Romanos 7. Né? Então, isso continuava nele. Pedro, né, que também é convertido, depois você vê ele por exemplo, negando o próprio evangelho que ele pregava, a ponto de Paulo ter que repreendê-lo, dizendo, olha, eu repreendi, Paulo fala sobre isso em Gálatas, eu repreendi Pedro, porque na nossa frente ele fala uma coisa, mas quando ele está junto com os judeus, ele faz diferente. Né? Então, esse é um processo que a gente
vai ter que passar por toda a vida, né? Tá certo. Hum. Tá certo. Esse texto de Paulo que ele fala que o que ele faz, o que ele... Como que é? Ele não faz o que ele quer. Isso. Refere-se que ele quer obedecer à lei de Deus, mas ele não consegue, né? Eu não faço o que eu prefiro, mas faço o que eu detesto. Romano 7, isso. E assim é conosco também, né? Exatamente. Ok. Mais alguém? É interessante, a gente vai voltar nesse tema no próxima parábola, né? A parábola sobre as 10 virgens e que fala sobre a fidelidade até a volta do Senhor Jesus Cristo, né? É a próxima parábola que a gente vai estudar. Ok? Vamos encerrar o nosso estudo hoje com uma oração. Vou pedir para o diácono Valnei que ore ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez na tua presença, Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pelo dia em paz que tu nos deste. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua mensagem, recebida através do teu servo, pastor Marcelo, ó Deus, que estudamos nesse momento. Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, sobre a vida de cada um que está aqui presente conosco, Deus. Ó Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo na face da terra. Que cada dia mais e mais possamos estar verdadeiramente negando o mundo, Deus. Que possamos estar carregando a tua cruz, Deus. Que possamos estar diante de ti, nos purificando, nos santificando, louvando e bendizendo o teu santo nome, Deus. É isso que nós te pedimos, ó Pai, que tu venha ter misericórdia de nossas vidas. Abençoe, ó Deus, todos os atos deste trabalho. Abençoe, ó Pai, os enfermos da tua casa. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas. Dá-nos o restante de noite na tua presença, nos guardas, no livro de todo mal, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.